Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, que bom ter a sua audiência e também a sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre um desafio que a advocacia vive no mundo, especialmente no Brasil e aqui no Espírito Santo. Hoje o país tem cerca de um advogado para cada 164 habitantes. Número expressivo, né? É o país com o maior número de advogados do mundo. Para falar um pouco sobre esses desafios, né, e também como que pode ser feito para melhorar essa realidade, né, a vida desses novos advogados que estão chegando no mercado. Quem está aqui com a gente é a diretora estadual da Associação Brasileira de Advogados no Espírito Santo, Érica Neves. Seja muito bem-vindo, viu, Érica? Obrigada, Fabiano. Estou muito feliz de estar aqui. Espero contribuir aí para esclarecer algumas coisas pela advocacia. Prazer é nosso te recebê-la, Érica. Eu comecei o programa com esse dado, um dado que chama muita atenção, né? Cada 164 pessoas, um advogado. É muito advogado para pouca gente. É muito, a proporção é muito, mas a concorrência faz com que a gente tenha um desafio de nos diferenciarmos, de cada vez mais nos qualificarmos e buscarmos inovações para cada área do direito. Sim. Acho que tem mercado para todo mundo, mas a gente precisa inovar cada vez mais a advocacia para atender melhor a sociedade e para que todos prosperem de uma forma muito leal, muito ética e Sim. muito honesta. Agora, a gente conversava aqui antes do programa começar, você colocava para mim que um dos grandes percalços, vamos dizer assim, da advocacia é a questão da morosidade da justiça de uma forma geral, né? Quando você leva o processo para o Tribunal de Justiça, por exemplo, você acaba tendo uma lentidão um pouco maior. E aí, a alternativa seria uma mediação de conflitos. Eu tenho 24 anos de advocacia, sabe, Fabiano? E eu vi essa transformação. A sociedade entende que procurar o advogado era para processo judicial e nós entendíamos isso também. Que ser advogado era quem ia judicializar a questão. Certo. E com todo o movimento social e com essa morosidade, principalmente do Poder Judiciário, que é uma realidade. Hoje a gente tem processos que tem 5, 6 anos, você não tem a sentença de primeiro grau. Ou seja, quiçá quando vai sair do tribunal. Então, para a advocacia trabalhar com este cenário, a gente tem que entender que nós também temos que nos colocar importante antes do litígio acontecer para ir para o judicial. Isso é uma grande ferramenta que a advocacia já está se qualificando, principalmente a jovem advocacia entrante, que é na mediação, que é na conciliação, que é se qualificar para ter essa habilidade de leitura das partes, de onde está o limite que a gente consegue conciliar e que seja não bom para todos, mas não ruim para todos, mostrando essa dificuldade, essa demora do judiciário para resolver a questão, ou seja, mostrando que resolver ali, não do jeito que a pessoa imagina, mas de alguma forma, certo, talvez seja muito melhor para aquele conflito social do que levá-lo ao judiciário. Então, hoje, por exemplo, minha advocacia mudou muito. Eu levo ao judiciário o que eu já tentei todas as formas da conciliação. Quando não tem mais jeito. Quando não tem mais jeito. Porque eu sei o que acontece no judiciário, eu sei o que nós temos hoje no judiciário. Hoje, o judiciário do Espírito Santo foi classificado como o pior em tecnologia. Não em resultado, não em qualidade, mas em tecnologia. O que demora, o que faz com que a lentidão do judiciário seja fatal para a advocacia. Sim. Porque hoje, se o advogado vive de processo judicial, ele está mal colocado no mercado. Ele tá com muita dificuldade de sobreviver da advocacia. Sim. Quando você coloca, inclusive, essa questão da negociação, da conversa, né, da mediação, né, daquela situação, é importante falar quando você diz que o advogado ele tem que se preparar e mudar, porque talvez isso também não seja ensinado muito na faculdade de Direito, né? Ela vai ensinar a questão de como você conduzir o processo e tudo mais, as leis e tudo mais. Mas esse contato, esse relacionamento, aprende muito na prática. Aprende muito na prática e é importante para o jovem advogado, por exemplo, conseguir, quando tiver já ao lado de advogados experientes,
tomar aquilo como um exemplo, como uma coisa a ser aprendida. Mas ano passado o MEC alterou a grade curricular das faculdades, então já tem uma matéria que é a conciliação, mediação e arbitragem na UFES, por exemplo. Em algumas faculdades também já estão aderindo a isso. Isso é muito importante. E também, Fabiano, dos escapes nosso é focar na tecnologia. Nós precisamos entrar na tecnologia com muita qualidade. Hoje, quando eu entrei, a advocacia tinha que advogar onde você tinha contato, praticamente contato físico, onde você conhecia alguém. Você tinha que se mostrar advogado. Hoje você se mostra para o mundo. Então, se você enxerga que você pode ser advogado para o mundo, você tem que se preparar para aquilo. Você tem que se vender bem lá em Santa Catarina, quando alguma coisa acontece lá e você vê uma oportunidade lá. Isso vem do empreendedorismo, que eu sempre repito isso para os jovens advogados que eu tenho contato. Vocês são empreendedores, vocês são empreendedores. Você vê uma alteração legislativa no Rio de Janeiro e você tem uma tese boa, você tem toda uma rede social para se mostrar de forma qualificada, aquele conteúdo qualificado, para que você tenha uma atração daquele possível cliente, daquele possível parceiro também na própria advocacia. Então você tem que se qualificar em tecnologia e marketing, que isso é fundamental. Hoje, daqui a um tempo, apesar do Espírito Santo ser um dos mais atrasados, daqui a um tempo vai ter tudo tecnológico. Então você tem que se atualizar também. Também isso. Empreendedorismo, saber como ler cliente, como falar com o cliente, com o nicho de mercado, saber calcular como que está o seu escritório, como está a sua vida financeira, se preparar, porque a advocacia tem altos e baixos em qualquer área. Claro. Então você tem que se preparar, ele tem que se ver como um autônomo. Tem que pensar tudo isso para poder realmente, de fato, se atualizar e acompanhar as mudanças do mercado também, né? Fabiano, tem uma frase que eu falo sempre. Se antigamente direito bastava, hoje, para ser um bom advogado e advogado, o direito não é suficiente. Um rápido intervalo, Érica. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo. Hoje recebendo aqui no nosso programa a diretora estadual da ABA, né, Associação Brasileira de Advogados no Espírito Santo, a Érica Neves, falando sobre os desafios da advocacia, né, nesse mundo moderno, nesse mundo atual. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui com a gente a diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados no Espírito Santo, a Érica Neves. A gente está falando sobre os desafios para a advocacia diante desse mundo cada vez mais moderno, mais tecnológico, com mais inteligência artificial. Inclusive, já quero começar falando sobre isso, né? Porque depois do ChatGPT parece que tudo mudou, né? Você joga lá, fazer um processo, ele traz para você o texto. Isso tem sido muito frequente assim na vida de advogado também, de você usar a inteligência artificial para elaboração até de projetos também, de processos? Fabiano, eu acho que o ChatGPT veio trazer à luz a inteligência artificial, mas ela já existia em algumas ferramentas que a gente já usava sem esse nome. Por exemplo, tem um aplicativo que você cria uma logomarca e ela faz movimentos. Tem um aplicativo que sabe o que você gosta, de palavras que você gosta, e escreve um texto já com as suas palavras. Só que o ChatGPT, ele deu uma amplitude à inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela vem para melhorar processos repetitivos, e isso o advogado também já usava, instituições e escritórios de advocacia, em execuções, por exemplo, em execuções normais, você já colocava o valor total, o dia do débito, e isso já saía uma petição pronta. Então, esses processos, eles são diminuídos, então a gente tem mais produtividade, mas a gente tem um limite que é observado para a advocacia principalmente, que é o limite ético. Nosso estatuto e o nosso regimento estabelece que nós temos que ser os produtores do nosso trabalho intelectual. Inclusive, nós não podemos assinar peças de terceiros. E eu acho que é ali que está o limite ético nosso. A
A gente não pode usar o ChatGPT para fazer o nosso trabalho intelectual. Então, se isso for identificado, isso tem que ser denunciado na ordem e a ordem tem que combater. Eu acho que esse limite nos garante que as ferramentas de inteligência artificial não nos atacarão como profissão, mas serão uma ferramenta de alavancar a nossa produtividade, a nossa assertividade, de leitura de jurisprudências no Brasil todo, como está entendendo o Tribunal do Rio Grande do Sul sobre esse tema. Isso vai ser mais rápido, mais assertivo, mas a gente tem esse limite ético que eu entendo que deve ser mantido. Entendi. Até para você também ter uma igualdade de possibilidades, né, para todo mundo, no sentido de um que está seguindo a sua produção, a produção própria, né, intelectualmente falando, estou dizendo, mas também o outro que está usando só a inteligência artificial. Né? Inclusive o STJ ou o STF, salvo engano, não sei qual dos dois, montou um advogado porque ele fez uma petição ipsiliteris do ChatGPT. E ele não conseguiu esconder. E identificaram e ele foi multado. Eu acho que em torno de R$20 mil. Equiparidade, né? Igual para todo mundo, né? Nós temos que, aliás, a advocacia ela tem que preservar a importância e a relevância social do nosso trabalho intelectual. Porque se nós não nos valorizarmos e nos protegermos disso, nós estamos dando aso a qualquer ataque à nossa profissão, à nossa importância constitucional. Quando a gente fala de futuro, Érica, futuro da profissão, você vislumbra, você como parte da associação, né, diretora da Associação Brasileira, você vislumbra muitas mudanças? Lógico que nós já falamos aqui um pouco dessas mudanças que já estão acontecendo, mas os desafios tendem a aumentar ainda mais para o advogado, para o futuro também? Eu acho que tendem a aumentar. E o mercado, ele não vai escolher quem é o bonzinho, quem é o ruinzinho. A gente tem que entender o mercado e se adequar às necessidades do mercado. Isso é em qualquer profissão. E a advocacia ela tem que atender isso. Por exemplo, uma pessoa que está com uma demanda empresarial, ela tem uma leitura de um problema que é muito diferente de uma pessoa da área criminal. A gente tem que ser mais assertivo nisso, na escolha da área que a gente vai atuar. E a assertividade traz a sociedade para o nosso lado. Nós estamos perdendo muito respeito, sabe, Fabiano, na sociedade. Quando um advogado falha, dois falham e cometem desvios éticos ou até fatores criminais envolvidos, toda a advocacia sofre. E além disso, nós estamos sem a nossa defesa da sociedade, da importância da advocacia. Na ditadura, são duas profissões que são extintas, a sua e a nossa. Então, dada a importância da resistência ao autoritarismo, às ditaduras, qualquer sistema democrático sem o advogado, sem o direito de defesa, ele não é democrático. Então, essa importância a gente tem que levar conosco, no nosso coração, quando a gente faz a nossa atividade com lisura, com ética, com honestidade. Esse é um desafio que a gente não pode perder de vista, é que o respeito da sociedade reflita no nosso trabalho. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito a Érica Neves, diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados no Espírito Santo, nosso convidado de hoje, trazendo um pouco dessa realidade atual, desse momento em que vivem os advogados, com tantas mudanças acontecendo, tantas tecnologias sendo criadas, inventadas e ampliadas, né, como a gente falou agora da inteligência artificial, sem dúvida alguma, muitas mudanças ainda virão, né, do jeito que as coisas estão caminhando, né? Érica, foi um prazer, muito obrigado. Obrigado, Fabiano, estou à sua disposição sempre. Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela audiência e também pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse agora mesmo esflix.com.br. Um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.